Olá, Rubens, tudo bem? Bom dia. Eu não tô te ouvindo. Oi, agora você me ouve? Agora sim. Deixa eu ver minha tela que está meio suja, peraí. Eu vi que você vai fazer pós-doc no Mackenzie? Ou vou Vai fazer fazer com a... com a Janete. Eu fui orientando dela durante o doutorado, né? Então foi muito legal, assim, se deu muito bem, fez uma parceria legal. E agora eu estou voltando para o pós-doc. Coragem. Deixa eu ver aqui. Ah, eu gosto. Vou estudar. Aí, Porque eu tô no meio do doutorado ainda, a gente, nossa, eu fico pensando, já entrar no pós-doc, eu acho que vou ter que esperar um pouquinho. eu esperei bastante. Até porque, logo quando eu acabei o Mackenzie, eu trabalhava aí, né, no Mackenzie. Uhum. Eu queria muito voltar para cá, que é onde eu morei a maior parte da minha vida, que é aqui no Vitória do Espírito Santo. E aí surgiu o concurso na Universidade Federal aqui. E foi Ah, legal. entendi. Porque aí eu vim para cá e fiquei. Ao entrar na universidade, você tem 3 anos de estágio probatório. Até você conseguir sair da pós-doc, porque tem uma fila, né, de professores que saem e tal, demorou Sim, sim, bastante, demorou mais de 10 anos. entendi. E aí, vocês conseguem fazer à distância o pós-doc? Sim. É. Ah, tá, entendi. Só que, no caso, como eu coloquei o projeto na FAPES, que é o nosso órgão de fomento aqui do Estado, e eu consegui bolsa, então eu vou presencial. Final de Ah, janeiro, já consegui os pacientes, já vou para aí. Aí fico até julho. entendi. Entendi. Ah, Porque mas legal. Legal. é de qual. Você falou que é orientanda da Maria Luísa, é isso? Isso, da Malu. Você chegou a conhecer a Malu? Ah, eu conheço. Essa turma toda. A Nildo, Janete, a Silvia, quem mais? A Silvia saiu do programa. Ela saiu? Então ela Saiu. estava organizacional. Tinha a Arilda Godoy também, que aposentou. É, essa eu também não conheço. A Silvia, quando eu entrei no doutorado, ela tinha acabado de sair, eu acho. Que aí entrou um outro professor que chama Almir no lugar dela. Almir, É, não cheguei a eu sou conhecer. mineira, né? Você viu o meu Almir? Eu sou de Minas, sou de Itabira. Ah, é? De Itabira? Ah, Aham. eu sou de Poços de Caldas. Você conhece Poços de Caldas? Ou não? Não, não conheço, não, nunca fui. Só ouço falar, né? Só ouviu É mais falar. É sul de Minas, é. perto de Varginha, Três Corações, ali. É, é perto. É tipo. É que Varginha fica umas 2 horas da minha cidade, mas é naquela região. Naquela região. Porque quando eu fiz o doutorado, tinha sido de Varginha e depois eu fui dar curso lá. É, Muito, muito legal mesmo. Varginha eu fiz o mestrado. Eu fiz na Unifal de Varginha, que lá tem a Ah, Federal de Alfenas, tem um campus lá, né? Aí eu fiz o mestrado lá, em gestão pública. não, então, e foi bacana, porque ter conhecido ele. Assim, eu acho que é a grande sacada de fazer doutorado fora da sua região. É isso, né? Que você tem a possibilidade de conhecer colegas de vários lugares, várias Verdade, universidades. Você começa a estabelecer sua rede, né? Sua rede de contato, depois acaba virando rede de pesquisa. Né? Isso é bem bacana. é verdade, verdade. E você está há quantos anos ali? Está na metade, né? Também? É, então, eu tenho que qualificar agora, e aí eu defendo no final, em dezembro do ano que vem, eu vou defender. É, aí eu tô fazendo, é que eu tava com um tema e mudei, eu ia, eu ia fazer a inteligência artificial na saúde, e aí eu passei para educação, sabe? Ah, ok. Ah, você Aí, estava sobre inteligência artificial, uso de inteligência é, artificial. é, a gente Legal. tá fazendo sobre a utilização, né? E aí a Malu tá mexendo com dignidade agora, né? Então Sim, a gente vai estudar a ela está dignidade mexendo dos professores. desde quando eu estudei ali. Já tem É, mais de 10 anos. então.
É que ela mexia bastante com valores também, né? Agora ela não tá mais. O pessoal tá entrando. Deixa eu. Rubens, você quer que eu vou te avisando o tempo? Como que você prefere? Oi? Faz isso mesmo, porque quando a gente entra na conversa, a gente acaba se perdendo. Eu marco aqui também, mas eu Tá, tenho que prestar atenção aqui no que as tá, pessoas eu estão te falando. ajudo. Aí, tipo, quando tiver faltando uns 2 minutinhos, eu aviso o pessoal, ou pode ser assim? Pode ser, é provável que alguns até tenham bem complicado, porque são só 15 minutos. Né? São 15 minutos, né? É. E aí você vai preferir fazer no modelo tipo apresenta, você faz as observações, depois passa para o próximo, ou você vai fazer todos apresentam e depois faz as Não, observações no final? o que acontece? Eu acho legal a gente definir junto com a turma, que tem gente que prefere apresentar e a gente fazer uma discussão, porque eu não quero só eu falar que está dentro do trabalho e tal, porque não é uma sessão de sapiens, né? No sapiens é mais assim, a pessoa Tá, apresenta e você tal, dá o feedback. Eu queria mais que as outras pessoas participassem, fizessem perguntas, comentários também para isso. E a tá, gente está tá. Então todos apresenta e deixa a discussão para o final. É isso? Eu não entendi. discutindo, a gente define ponto, define com o pessoal. Você está me ouvindo Ah, baixo ou tá. está É porque tá meio. Parece que tá um pouco. Como é que eu vou te explicar? Como se você estivesse dentro de alguma caixa, assim, sabe? Tá meio abafado o tá cortando? som. Ah, entendi. Nina, eu acho que é na internet, tá? Não tá boa, não Tá sei com um lá. pouquinho de. É. Mas dá pra entender, assim. É que tem hora que dá uma falhadinha, sabe? Uhum. É Tá. provável que seja internet aqui. Deixa eu ver. Pessoal, bom dia. Vocês estão me vendo? E, bom dia a Sim, todos. Sim, bom dia. Ah, tá, é porque eu não me vejo aqui, aí eu tô estranhando. Eu acabei não pegando muito bem a conversa, que eu tava sem o fone, mas você vai apresentar também, Bianca? Não, eu sou assessora da Ah, CC. tá. Ah, tá, ok. A apresentação, eu mesmo que rodo ela daqui, né? e compartilha. Sim, Isso. Compartilho. Ah, tá, tá joia. Perdão, eu não ouvi o que você falou, Rubens. Ixi, então meu áudio está ruim aqui, né? Ouviu agora? Melhorou? Agora melhorou. Cara, eu tô com algum problema na internet ou no fone aqui, não sei. Eu ouço bem vocês, tá? assim, dá pra ouvir. É que tem hora que parece que fica um pouco abafado, sabe? E aí não dá pra confundir um pouco, mas dá pra ouvir. Deixa eu só colocar Tá. o. Deixa eu substituir o fone, então, para ver se melhora. Peraí. Joia. Olá, bom dia a todos. Eu também entrei há pouco e eu acabei Bom não, dia. não pegando a parte inicial, Bianca. A apresentação vai seguir aquela sequência dos artigos na sessão, com primeiramente práticas administrativo, educação corporativa e mudança cultural? É, o professor Rubens, ele vai definir com a gente aqui, tá? Eu Ah, sou tá ok. assessora, ele é o moderador da sessão. Aí a gente vai definir com vocês, pelo que eu entendi que ele falou, tá bom? A sequência e, Ok. enfim, como que vai ser Briga- feito. Obrigado, então. Agora Dia, vocês me ouvem Bianca, melhor? bom dia, professor Rubens, como vão? E bom dia, Consegue me Fernando. ouvir? Bom Sim, sim. dia. Bianca, eu vou Bianca, estar aqui melhorou meu junto com áudio? você, tá? Tá certo. Agora vocês conseguem me ouvir melhor? Nossa, melhorou 100%. Melhorou. Sério? Ah, então era o fone mesmo. Hum, É que esses fones com Bluetooth às vezes dá um certo BO, né? É verdade. Eu tô Os nesse receio problemas da também. tecnologia. É...
E tem trabalho aí, né, que fala Tem. tecnologia. Em Bianca, você estava falando que a sua tese, né, trata da inteligência artificial. A gente tem um professor aqui na universidade, o Alexandre, que ele está fazendo pós-doc dele lá em Madrid, em cima dessa área Ah, é? de Legal. inteligência artificial na educação também. Olha, que É, legal, e o interesse legal. dele é no ensino de administração. O meu é focado no curso de administração. A gente vai fazer com a graduação, específico em administração também. Pô, que A gente, legal. é, aí eu só não sei ainda se eu vou, fazer só com os professores ou se eu vou entrar com os alunos também. A gente está Uhum. pegando a abordagem de Milton Santos, né, que é um geógrafo brasileiro, mas está Uhum. bem interessante. É um assunto bem atual, né? E Sim. aí, Atual polêmico, né? Bastante polêmico. polêmico. Principalmente no que tange a questão da ética, né? Sim, A sim. ética é uma questão bastante sensível nesse caso. E fora o receio, o medo, né? Um dos artigos vai tratar disso, né? Esse medo que as pessoas têm, né, da substituição, né? Sempre que tem uma tecnologia diferente, algumas áreas, algumas profissões, dentro de determinadas cadeias produtivas, têm sentido muito o efeito, né, da inteligência artificial. Os próprios professores, né? O que eu fiz o levantamento, eu também dou aula, né? Mas a gente acaba ficando meio perdido em como agir, como avaliar. Você está corrigindo um trabalho que foi feito por inteligência artificial. É, Enfim, tá redefinindo tudo, né? Em todas as áreas, uhum. praticamente. É, tem professores que têm preferido transferir, né, o processo da avaliação contínua para dentro de sala de aula, por conta disso, né? Então, assim, É, por exemplo, no pós é mais fácil, né? Porque os alunos apresentam, tem discussão e tal, e aí você consegue ver o nível de engajamento, leitura de texto, capacidade de abstração, essas coisas. A quantidade de aluno é menor, né? É, é mais fácil, é É, mais fácil. Deixa eu ir lá pegar uma água, tô vendo você tomar água antes de começar a sessão. Deixa eu pegar a minha que eu esqueci, só um instante. tá certo. Bom, pelo meu relógio aqui falta um minuto, é isso mesmo? Isso. Tá, João. Será que todos têm representantes de todos os artigos aí? Eu estou sem os nomes aqui. A gente não consegue visualizar, né, os nomes. Eu estou vendo aqui, ó, tem o Luiz Fernando, o Cícero e a Ana Rita. Eu Eu sou consigo ver. do representante do artigo da mudança cultural, mas estou aguardando mais um colega aparecer. Bom dia, Ana Rita aqui. O meu é Oi, de Ana. educação corporativa da Unialgar, eu não estou conseguindo ligar minha câmera. Não sei, não entrou minha câmera aqui. Ah, não entrou? Não. Coisas de tecnologia, né? é. No canto esquerdo, Ana, tem a parte de áudio e de vídeo, né? Que você pode Isso, eu cortar ou... coloquei, Não, ah, eu não. coloquei, mas não aparece, tá vendo? Eu coloco, mas Uhum. Olha só. E será que você vai conseguir compartilhar? Imagino que sim, né? se Compartilhar a compartilhar a tela da apresentação, apresentação. sim. Uhum. Tá, então, olha, eu dou bom dia oficialmente a todos, né? E a gente vai iniciar a sessão. O meu nome é Rubens Amaro, eu sou professor e pesquisador lá aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, né, fazendo pós-doc, na Universidade Mackenzie. E gostaria, em nome da organização do evento, de dar boas-vindas a todos à nossa quarta sessão de apresentação de trabalhos, que é uma sessão online, né? Eu vou ser o moderador da sessão e a Bianca vai assessorar a sessão de maneira que a gente consiga fazer as apresentações sem que um invada o tempo do outro e a gente tenha tempo de discutir todos os trabalhos de maneira equânime, né?
Serão 3 trabalhos apresentados nessa sessão. O primeiro deles é a prática administrativa e pedagógica, né, de uma escola de ensino médio. O segundo vai tratar de educação corporativa e o terceiro de mudança cultural, motivado por transformação organizacional, que era um pouco do que a gente estava conversando até agora aqui, né? Cada apresentação dura no máximo 15 minutos. A Bianca vai ajudar a gente a controlar esse tempo. É, Dito isso, eu até falei com a Bianca no início que eu queria definir com vocês como que vocês preferem a gente fazer. É, Cada trabalho é apresentado, a gente faz a discussão desse trabalho, depois passa para o segundo e assim sucessivamente, ou vocês preferem os 3 apresentarem e depois a gente faz uma discussão, a gente acaba ganhando mais tempo, né, para uma discussão, de todos os 3 trabalhos de maneira conjunta. O que que vocês preferem? Não costuma preferência, fica a critério Vocês não têm preferência? Não, eu acho que, de repente, discutir no final todos os 3, acho que é interessante. Não Uhum. sei, uma opinião aqui. Sim. Eu gosto assim também, porque a gente consegue explorar os 3 trabalhos, tentar achar, né, o que que os 3 têm de comunalidades, de diferenças, de pontos fortes e fracos de um e de outro. Eu acho que é mais interessante. Podemos fazer assim, então, a gente passa a 15 minutos cada apresentação e ao final a gente faz uma discussão mais geral assim sobre esses textos. Vamos assim, então? E ó, pela ordem, então o primeiro trabalho, né, o trabalho sobre práticas administrativas pedagógicas de uma escola de ensino médio, que é um trabalho que me interessa bastante, porque tem sido o meu tema, um dos meus temas, né, de pesquisa, que é gestão escolar. Então, esse trabalho me interessa muito, né? Bom dia, professor. Sou eu para apresentar esse trabalho. Caramba, peraí, Bruna, que você tá com a voz de Darth Vader. Só um instante, alguma coisa. da aqui A, e o meu também. a voz saiu A bastante voz distorcida para todo mundo também. Sim. Nossa, tá parecendo o Darth Vader mesmo. Tá, tá, a voz do Darth Vader. Tá distorcendo o som, quando você isso fala. que eu faço. A voz de vocês também está distorcida para mim, eu não estou entendendo. Tá distorcido para você também a nossa voz? O que eu posso? Aham. Nossa, Bianca, o que que você acha aconselhável ela sair e entrar de novo na sessão? E daí a gente passa para o segundo apresentação e ela volta, Eu acho que sim. não é? Eu É acho que é melhor, eu acho isso. melhor ela tentar entrar de novo, né? Isso, entrar de novo. Então a gente pode passar para o segundo artigo, que é educação corporativa, né? Um estudo lá da Universidade Corporativa da Algar, porque aí dá tempo dela voltar e depois apresentar o trabalho dela. Vamos lá, então? Ah, já voltou. Eu saio e volto, então. Pela Isso, tenta mesma. sair, por favor, e aí Aham. você entra de novo, porque realmente não dá para entender direito o que você está falando, tá bem Uhum. estranho mesmo, tá bom? Tá, E aí qualquer coisa, se não der certo, eu aconselho, você tá com fone e com microfone externo? eu tô com fone. Ah, será que é isso daqui? E aí eu volto depois. Desculpa, gente. Talvez Beleza. você possa tentar depois sem o fone para ouvir no seu próprio notebook ou computador, talvez funcione melhor. Tá bom? Ok. Tá bom. Então vamos para o segundo trabalho, então, e a Bruna tenta voltar. Bom dia, gente. Eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação. É a Ana Rita, né? Ana Rita Weber que está. Uhum. Ver se vocês conseguem visualizar, por favor. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Uhum. Então, eu vou botar no modo aqui de apresentação, né? E vou começar aqui a apresentação. Bom, bom dia. Meu nome é Ana Rita Weber. Eu fiz esse trabalho em conjunto com o professor Luiz Fernando Gomes Pinto, lá do SENAC. Eu acabei de concluir a pedagogia, né, no SENAC, e tem 2 anos que eu venho trabalhando na iniciação científica em cima de educação corporativa, né, com o professor Luiz Fernando Gomes. Então, a gente desenvolveu no ano 2023 um trabalho mais bibliográfico sobre educação corporativa e no ano passado a gente resolveu fazer um estudo de caso, né, em 2024. Eu também sou formada, né, em administração, né, então a minha primeira graduação é administração, e eu também moro, né, eu vi o professor Rubens falando, eu também moro em Vitória, né, então
a UFES, inclusive, é um interesse meu aí de mestrado, né, para continuar aí meus estudos, inclusive. Bom, mas vamos lá, introdução, né? Então, falando um pouquinho do contexto, né, atual, então, assim, a questão da centralidade dos negócios, né, migrou já há um tempo do capital para o saber fazer, né? Então, onde a educação começou a ser uma pedra angular, né, da sociedade. Então, o que as pessoas conhecem, né, o conhecimento é realmente hoje a grande questão, né, dentro do contexto não só social, mas no contexto também corporativo, né? A questão da formação dos colaboradores, né, se reflete diretamente, né, influenciando aí a perpetuidade da empresa no mercado. Então, hoje o foco realmente são as pessoas, né, que conseguem transformar e mudar, né, a empresa, terem ideias, serem inovadoras, enfim. Então, essa questão da educação realmente é uma coisa muito importante hoje também dentro das organizações. E as novas tecnologias e metodologias de trabalho e exigências que vão sendo requeridas, né? Então, assim como em todos os aspectos da sociedade, dentro da organização, e essa questão da educação também vem sofrendo muitas mudanças, né? No contexto aí da educação em si, né? Então a gente percebe hoje que a educação ela não termina mais com a conclusão do ensino superior, né? O que no passado isso era a pessoa tinha lá uma formação, ela terminava uma graduação, ela não pensava mais na questão do estudo. Hoje isso não é mais uma realidade, as pessoas buscam cada vez mais estar estudando e voltando para as universidades e para os cursos, enfim, isso é uma demanda hoje realmente em todo o contexto, né, profissional. E a questão da complementação, né, da formação superior para atender também os objetivos estratégicos, né? Então a empresa também investe, não só as pessoas, os colaboradores, investem no seu próprio desenvolvimento profissional, capacitação, mas também as empresas vêm fazendo um grande trabalho aí nessa frente dentro das empresas, com a educação corporativa. Então, o objetivo da pesquisa foi avaliar, né, os aspectos estratégicos da Universidade Corporativa do Grupo Algar, especificamente, né, a gente foi um estudo de caso sobre Algar, por meio de um estudo de caso visando analisar o modelo de universidade corporativa utilizado pela organização, né, selecionado à luz dos modelos teóricos apresentados na fundamentação teórica que a gente trabalhou. Né? Então, assim, a gente buscou identificar semelhanças e diferenças, né, entre públicos-alvos, os formatos aplicados pela empresa, como é que a educação corporativa está alinhada com as competências corporativas e organizacionais, né? Então, a gente tentou se aprofundar aí no modelo de universidade corporativa do Grupo Algar. Além disso, né, o que a gente tinha como objetivos secundários? Então, avaliar esse alinhamento da estratégia, né, da universidade corporativa com da organização, identificar como é feita a oferta dos novos cursos na universidade corporativa, se é uma demanda da área, uma demanda da equipe de RH, né, especificamente. Quais os públicos, né, para quais os públicos são disponibilizados os treinamentos, então é só para gestora, é só para colaboradora, é só para equipe técnica, né? Então tem também hoje muitas empresas, né, a gente vai falar aqui, mas também para externos, né? Então hoje parceiros e fornecedores também entram hoje muitas vezes dentro dessa preocupação da empresa, né, de formação. Identificar o formato adotado pela empresa, então se tem uma estrutura própria, se ela tem instalações físicas com estrutura, se isso é feito pelo mercado, né, contratado, enfim. O modelo de onboarding, né, da empresa, né, de como é que ela trabalha quando as pessoas entram na companhia, né, para como é que ela adota essa integração, como é que é feito esse aculturamento, né, como é que ela trabalha essa questão da adaptação do novo colaborador dentro da empresa, né, para que não haja uma perda, né, de conhecimento, de produtividade nessas trocas, e identificar as modalidades de ensino mais utilizadas, se é o presencial, se é o EAD dentro da companhia, se é híbrido, né? Então esses foram os objetivos secundários aí para a gente analisar ao longo do estudo de caso. O período, a gente fez a pesquisa entre abril e julho de 2024, tá? Como critério de escolha da empresa, né? Como é que foi esse critério? A gente, a princípio, queria fazer um estudo multicasos, né? Então a gente selecionou a Algar, a Petrobras e a Caixa para pesquisa e utilizou como parâmetro assim, premiações recebidas ou menções de reconhecimento a universidades corporativas das empresas nos últimos 2 anos, então 2023 e 2024, que foi o ano que a gente fez a pesquisa. Só que, no entanto, assim, a Petrobras e a Caixa, a gente tentou contato, né, a gente fez contato com a empresa, mas a gente não conseguiu a disponibilidade naquele momento de agenda para seguir com o estudo de caso. Então, acabou sendo um estudo de caso único da Algar. Tá?
E como é que foi feita a pesquisa? Então, foi um questionário, né, que a gente preencheu e mandou, no primeiro momento, para o profissional de recursos de RH, e depois teve uma entrevista semi-estruturada também com um profissional dessa área, tá, de recursos humanos. E, além disso, a gente usou também materiais que foram disponibilizados pela empresa, falando sobre todo o processo, né, de mudança da universidade corporativa, documentos oficiais da empresa também. Como fundamentação teórica, né, então o que a gente trabalha no estudo de caso, né, outro histórico, né, das universidades corporativas no Brasil, então mostrando, né, como é que surgiu, né, lá em 1990, que começaram as primeiras instituições, né, as educações corporativas, as universidades corporativas no Brasil, foram referências da Éboli, da Casari e Baumgartner, né, que a gente utilizou muito essas referências. Então, as primeiras academias aqui, né, universidades corporativas, foram da Ford, da Martins, a Brahma, a Universidade do Hambúrguer do McDonald's, a Visa Training da Visa, a Universidade Visa depois, né, então, assim, foram algumas também primeiras referências que a gente teve no mercado aí como universidade corporativa. Né? E aí a gente fala aqui também que as universidades corporativas atingiram um nível de qualidade internacional, né? Destacando-se aí algumas, né, como a Petrobras, né, que já foi premiada, a Universidade da Caixa, do Banco do Brasil, e da Unibrad do Bradesco. Né? Então, hoje são realmente a Universidade Corporativa Brasileira, ela tem um investimento, né, e um conhecimento também não só aqui no país, mas internacionalmente. Né? Bom, e conceituando a universidade corporativa, então a gente usou aí um conceito da Marisa Éboli, né, que contribuiu para a disseminação desse tema no país, né, quando ela lançou um livro, né, falando sobre universidades corporativas, né, que é uma grande referência sobre o tema até hoje. Então, a universidade corporativa é um sistema de formação de pessoas pautado por uma gestão de pessoas com base em competências, devendo, portanto, instalar e desenvolver nos colaboradores internos e externos as competências consideradas críticas para a viabilização das estratégias de negócio, promovendo um processo de aprendizagem ativo e permanente vinculado aos propósitos, valores, objetivos e metas empresariais. Então, a gente percebe aqui muito que a educação corporativa está atrelada, né, à questão dos objetivos e das metas, né, da empresa, né, no atingimento, um apoio, é uma ferramenta que utiliza-se também, além do desenvolvimento dos colaboradores, mas também para a empresa atingir seus objetivos, né, empresariais. E aí, falando dos resultados especificamente da Algar, a gente teve a UniAlgar, né, que foi fundada em 1998, então é uma universidade corporativa que já tem um tempo, mas que em 2002 ela começou um grande projeto junto a uma consultoria contratada, porque ela percebeu que ela precisava mudar e ser modernizada e ser alterada, então ela percebeu que ela foi caindo um pouco num modelo que não era mais assim, os colaboradores não percebiam mais valor por essa universidade corporativa. Então, eles começaram um projeto, né, de avaliar e fazer uma nova universidade corporativa, rever a atuação da universidade corporativa. E com isso, o que aconteceu? Né? Eles fizeram, o que foi implementado depois todo esse estudo que foi feito com essa consultoria, né, e com o modelo novo, né? A empresa implementou um manifesto de aprendizagem, né, que é um documento hoje oficial da companhia, em que ela coloca ali tudo que ela acredita sobre a questão da aprendizagem, da educação corporativa dentro da empresa, né, que é um manifesto que foi apresentado para todos os colaboradores enfim, gestores, é um manifesto como se fosse um documento oficial e que todo mundo acredita, né, e assina, vamos dizer assim, né, esse manifesto. Ela implementou uma cultura de aprendizagem, tendo um conceito norteador do lifelong learning, então, assim, um conceito de que a gente está aprendendo o tempo todo, né, então a vida inteira a gente vai estar sempre aprendendo, então ela buscou, né, implementar essa cultura que os colaboradores tivessem essa vontade também de estar aprendendo, de estar buscando conhecimento, né, e também de entender que a gente não aprende só em sala de aula ou só lendo um livro, mas também no dia a dia, num projeto novo, num desafio, né, enfim. A estruturação das academias de aprendizagem e dos Learning Experts, então modelos de comunidade. Então isso foi uma grande, isso é uma coisa bem legal que a Algar implementou, né? Então ela estruturou dentro da companhia algumas comunidades de aprendizagem, então assim, tem um líder, na verdade, um expert dentro daquela comunidade, e os próprios colaboradores se associam ali através de uma plataforma, ela tem toda uma plataforma de
de universidade corporativa, né, online, e lá dentro você se associa a uma comunidade de aprendizagem que você tem interesse. Então, eu tenho interesse na área de inovação, eu tenho interesse numa área mais tecnológica, eu tenho interesse em IA, então tem várias comunidades que você pode se associar e fazer parte, tem uma pessoa que lidera essa comunidade sendo um especialista, né? E ali a troca de informação, a disponibilização de conteúdos específicos sobre aquele tema, né? Então são coisas muito que os próprios colaboradores vão desenvolvendo e vão montando essas comunidades dentro do próprio espaço, né, virtual de aprendizagem da empresa, né? E eles próprios vão juntando, vão botando, vão fazendo uma curadoria, né, de conteúdos, enfim. Então, é uma forma também de estar o tempo todo de fazer com que o colaborador saia desse papel de só, né, passivo, do RH propor ou da empresa propor, mas eles também propõem treinamentos, eles também propõem temas, enfim. Então, é um modelo bem legal que foi implementado no Algar e que vem dando certo. Além disso, teve um redesenho das frentes de atuação e dos indicadores, então eles revisaram todos os indicadores de treinamento, de desenvolvimento, né? Então, isso tudo foi revisado. E a ideia é tornar a Algar um hub, né, de aprendizagem, né? Então, assim, um grande centro de aprendizagem, né? E nisso, assim, hoje a demanda não é mais do RH, mas sim dos colaboradores, então os próprios colaboradores demandam os treinamentos e buscam os treinamentos, as capacitações, e muita coisa foi migrada para o virtual, né? Então, hoje, basicamente, os treinamentos todos são EAD, né, na plataforma, fora para os técnicos, que eles ainda têm alguma coisa mais virtual, né? Então, essas foram as principais mudanças aí que foram implementadas pela Algar, tá? Bom, e o que a gente pode concluir, né? Que a gente verifica assim que a universidade corporativa, né, ela visa promover esse alinhamento das expectativas e das estratégias de organização, né, articulando o desenvolvimento dos colaboradores com as metas do negócio. As equipes de talento, elas deixaram de ser responsáveis por as atividades puramente operacionais e burocráticas, se tornando parceiras estratégicas do negócio, né? Então, o RH hoje está muito mais num contexto de propor a solução e de desenvolver essa cultura de aprendizagem do que efetivamente como era no passado, de ficar contratando fornecedor e arrumando outra sala de treinamento, enfim, que era um trabalho muito mais burocrático, operacional, mas hoje o RH está muito mais numa linha estratégica, né? O que a gente percebe também de novidade, né, que vem estendendo o curso para o público externo, então isso é uma coisa que a Algar também vem fazendo. Então, hoje ela oferece, além dessa plataforma, alguns stakeholders e clientes, e a equipe comercial também tem acesso, tá, a esses treinamentos, né? Então, que é uma forma hoje de ter um alinhamento, né, estratégico, não só com quem está dentro da empresa, mas com quem trabalha para a empresa, ou trabalha, né, ou é um cliente da empresa. Né? E também a migração, como eu falei, quase totalmente do modelo baseado em estruturas físicas para o ambiente virtual, né? Influenciado também muito pela transformação do mercado e pelas grandes evoluções digitais, e acho que a gente teve aí uma grande influência em 2020, 2021 da pandemia também, né? Muita coisa começou aí para o virtual também nesse movimento, né? E aí, nesse processo também, o colaborador se torna protagonista do desenvolvimento educacional dentro das empresas, né, estabelecendo aí os seus objetivos, né, com os objetivos da empresa também. Então, onde ele quer chegar e o que a empresa também pode oferecer para ele em termos de objetivos, né, de crescimento, enfim. Então, hoje tem um casamento nessa questão aí da empresa com o colaborador, né. Bom, basicamente, aí tem mais aqui uma última parte falando de levantamentos secundários, né? Então, a gente verificou também que o modelo da Algar está alinhado com os modelos das universidades renomadas, né? Como a Petrobras, como o Bradesco, como a Caixa. A gente percebe que tem um alinhamento como um todo, toda essa questão do virtual, do alinhamento estratégico, né? Todas as empresas têm esse viés aí, buscando esse objetivo. Estruturas próprias com destaque para plataformas de ensino à distância, então a maioria também tem migrado, é uma tendência, né, que tem predominado hoje no formato EAD. A gente percebe que isso ajuda muito no questão atingir um número maior de colaboradores, né? Então, por exemplo, a Algar é um grupo hoje de empresas, então ela não tem pessoas só num prédio, num local físico, mas tem pessoas espalhadas por outros, né, locais, então isso facilita também de você oferecer o mesmo treinamento para todas as pessoas, e o EAD facilita também a questão do tempo, né, do colaborador, você não tem um horário fixo para aquele treinamento acontecer, mas você tem uma flexibilidade de horário, então a gente percebe que
esse formato ajudou muito as empresas também. E a questão de disponibilizar cursos, né, colaboradores internos e externos também, a gente percebe que isso tem sido uma tendência também dessas grandes empresas, né? Então, não só limitando para os colaboradores internos da companhia. Bom, aqui de referência bibliográfica, né, então a gente usou as informações da Algar, do Banco do Brasil, né, de análise de conteúdo de Bardim para fazer análise dos dados, enfim, da Casarini, da Éboli, bastante coisa do conteúdo da Éboli, né, que a gente usou. Enfim, Mantovani, Mester também foi uma grande referência para a gente, Munhoz, né, as informações da Petrobras, de outras plataformas também EAD, enfim, de estudo de caso do Roberto Yurin, enfim, foram essas. Mas é isso, basicamente é isso, gente. Obrigado, Ana. Aí, já tem aplauso virtual aí. Ó. É isso. Vamos tentar agora, Bruna, para ver se dá certo? Bom dia, Opa, agora sim. bom dia, bom dia. Agora sim, Darth Vader se foi e você saiu do lado dele com a força. Posso compartilhar minha apresentação? Pode, por favor. Gente, desculpa, primeiramente, né? Desculpa esse áudio, pois eu entendi o que estava acontecendo, era questão mesmo do mono, eu não entendo não, mas a sua dica que eu consegui entender, porque a voz de vocês também estava diferente, a sua dica, Bianca, foi ótima. Muito obrigada, viu? Estão vendo? Ah, Sim, Sim. ele já está compartilhado. Bruna, quando ótimo. tiver faltando uns 2 minutinhos, eu te aviso, tá bom? Ah, perdão. Tá bom. Não, pode começar e Ah, já quando pode. tiver faltando quando tiver faltando 2 minutos para terminar, eu te aviso, tá certo? Perfeito. Tá bom, desculpa. Bom dia, gente. Oficialmente, eu me chamo Bruna, eu vou apresentar o trabalho Práticas Administrativo-Pedagógicas de uma escola de ensino médio, caso de uma escola destaque do IDEB. E vale dizer, né, inicialmente, que eu, além de doutoranda, sou professora, de ensino médio, então sou professora da rede, o que faz dessa ideia de projeto, né, algo particular, mas também eu entendo que seja algo público e comunitário, no sentido da gente olhar para a realidade do Brasil e perceber o quão ineficiente é em relação à alocação de recursos, né? E isso não sou eu quem está falando, foi Freitas, no trabalho dele de 2020, que reuniu os dados do PISA, né? E em relação aos dados do PISA, que é essa prova, avaliação que é de ampla, de larga escala, né? Que é realizada em tantos países, que percebeu-se que no caso do Brasil, os nossos resultados estão estabilizados, né? E estão estabilizados no nível aquém do que poderia, do que deveria. É, 73% dos estudantes não alcançam o nível básico em matemática, por exemplo, né, que é algo preocupante. Mas, para além disso, outra questão que preocupa bastante também é em relação à evasão escolar, que não é realidade só do Brasil, mas acontece, né, bastante na América Latina e no Caribe, chegando com um dado de 35% dos jovens entre 21 e 23 anos não terem concluído o ensino médio, né? E aí, nesse contexto, pensando proficiência e fluxo, que o IDEB entrega o seu resultado, né? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e a partir dele a gente vai olhar para essa educação nos 3 níveis, né? Ensino médio, fundamental, anos iniciais, fundamental, anos finais, para a gente entender como está, qual é o desempenho. E aí, só um dado do último IDEB, em relação ao ensino médio, que é o foco da pesquisa, a nota média de idade a nota média do Brasil, né, foi 4,1. Então, assim, de 10 pontos, o Brasil alcançou aí uma média de 4,1, que é preocupante e não é preocupante só nesse contexto, né, nesse momento que eu estou falando, políticos, governos, enfim, já estão de alguma forma olhando para isso, né, e algumas mudanças têm tentado emplacar algo, né, em função do desempenho, né, para melhoria do desempenho.
como a lei do novo ensino médio, lá de 2017, e aí uma nova reformulação do ano passado, que foi proposta, mas para a gente entender, né, a escola, nesse contexto de reinvenção institucional, precisa a gente lembrar, e aí eu trago o olhar de Trachtenberg para a escola, né, que percebe a escola como um organismo baseado em regulamentos, impessoalidade e resistência à mudança. E aí a gente pode pensar como que essa instituição vai conseguir gerenciar o seu conhecimento, né? Gerenciar essa mudança, organizar os conhecimentos. Então é preciso que se apoie na aprendizagem organizacional para que seja feita uma releitura, né, das estratégias, das práticas em prol desse desempenho. E é nesse sentido que o trabalho vai partir, tentar responder à pergunta de partida: como se dão as práticas administrativo-pedagógicas que assistem o trabalho do professor e mantêm um bom desempenho em provas externas de uma escola pública do ensino médio. E é claro, né, para tentar responder essa pergunta, eu precisei encontrar uma escola de bom desempenho, a partir dela, então, fazer o levantamento, formalizar essas questões para compreender a prática que era adotada pelos gestores, mas o que eu queria, de fato, era olhar para a percepção dos docentes, né? E como que é essa percepção em relação a, ao que gere, né? Ao que ampara o seu trabalho. Daí, para isso, a minha lente foi a aprendizagem organizacional, no sentido de que é ela que sustenta, né, a capacidade desse alcance das metas estratégicas. E ela que, inclusive, usa como ferramenta a gestão do conhecimento em prol dessa aquisição, compartilhamento do saber. Mas sempre entendendo que, como qualquer instituição, a escola é formada por pessoas, né? E aí na literatura, é muito importante a gente frisar que esse ambiente corporativo colaborativo é primordial para o sucesso da organização. Agora, vale a gente pensar o que seria esse sucesso, né, quando a gente pensa em escola. E aí, se a gente pensar que o principal serviço escolar é a aula, a gente volta a ideia para a prática de ensino, né? Mas pensar prática de ensino hoje na literatura já é dado, existem práticas tradicionais, progressistas, e aí como se constrói esse conhecimento, mas eu fui a campo já com uma ideia de Silva, que ele fala que o fracasso e o sucesso escolar é complexo e multifacetado. Então, pensando nisso, a metodologia do trabalho foi de abordagem qualitativa, né? Eu utilizei de instrumento de coleta de dados, que foi a entrevista. A partir da análise de dados foi o protocolo de Bardan. E para o recorte, eu utilizei a própria nota do IDEB e a acessibilidade, né? Que me levou para o Espírito Santo, no sentido de que, nos últimos anos, o Espírito Santo tem se destacado no IDEB. Em 2019, ele foi primeiro lugar no ensino médio, e apesar de 2021 ter dado uma caída, em 2023 ele alcançou novamente, né, o segundo lugar, e aí, nesse sentido, o Espírito Santo se constitui, se consolida como um foco para o ensino médio, mas vale destacar que é um foco, um destaque positivo, com uma nota que não é boa, né? Então, é um destaque que tirou aí 4,8. De qualquer forma, a escola escolhida, né, a escola focal, tem notas acima da média do estado, ainda não acima da média 60%, né? Que é, via de regra, almejado. É, e aí, depois de determinada a escola focal, eu entrei em contato com a instituição e pude conversar com 11 professores, que somaram aí mais de 3 horas e 40 minutos de gravação, 120 páginas de entrevista transcrita, né? E encontrei, a partir dos dados, né, das falas selecionadas, 391 códigos
que, organizados nas subcategorias, geraram 15 subcategorias. E depois, quando fomos para o Excel, a gente conseguiu organizar ali a partir das temáticas, né? 6 categorias, e aí que foram categorias temáticas intituladas a posteriori, né? Então, tudo foi feito depois do levantamento dos dados. Primeira categoria que a gente encontrou foi de fatores contextuais. Então, primeira questão foi perceber que o que impacta muitas vezes na percepção dos professores para a própria prática não está dentro da escola, né? E aí foram muitas questões que emergiram dos dados, algumas que saem do controle da escola, então eu optei por mencionar, mas não aprofundar. E aí, em relação aos fatores contextuais escolares, né, assim, de dentro, de alguma forma, mais alinhado com a escola foco, existe a responsabilidade, corresponsabilização familiar e a localização espacial, né? E aí, para os professores, o que a gente percebe é que eles trazem essa questão da responsabilidade como algo positivo para a escola, que a escola traz a família para perto, ao mesmo tempo que o fato da localização dessa escola estar central no município é algo positivo também. E, de fato, está na literatura, né, que essa é uma das variáveis que pode ser considerada uma barreira, diferente do que a gente vê na escola focal. Mas essa categoria não está sozinha, né? Uma segunda categoria seria a ideia de Secretaria da Educação, que é o órgão, né, que vai ser responsável pela formulação e implementação das políticas públicas. Nessa categoria, a gente vê 2 subcategorias de formação para servidores e organização curricular, e a gente percebe que para a formação dos servidores, na percepção dos professores, o que aconteceu foi um aumento que não tá sendo positivo dentro das diversas atividades que eles ainda precisam dar conta. Ao mesmo tempo, a organização curricular dentro para esses professores está aquém do que poderia ser, então eles precisam dar um outro jeito para entregar o conteúdo que, entre aspas, eles entendem que seria o necessário. E aí a gente pensa na escola focal, em que a gente pôde organizar 3 subcategorias, né? A cultural, a gente percebe dos próprios professores falando que aí, quando chega professor novo, a gente já ajusta, da mesma forma quando eles pensam o aluno, né? Que os alunos que estão aqui, que fica, eles querem estudar, eles precisam estudar, e aí a gente percebe isso reverberando do lado de fora, né, na fama desse colégio. E aí a gente percebe isso principalmente quando se fala que os pais muitas vezes estudaram lá e aí querem trazer o filho para estudar nessa mesma escola, que é algo que a gente percebe aí hoje ainda, né, o engajamento do estudante para ser esse estudante que vai falar da instituição. E tem a questão da infraestrutura, que de antemão seria uma questão preocupante, mas entende-se, percebeu-se, e até me surpreendeu, quando, apesar de uma estrutura precária, alguns professores relataram como um mal necessário, principalmente falando da questão da quadra, né? A escola não tem quadra, então não tem algo que é teoricamente muito importante para o aluno, mas os professores vão dizer que isso de alguma forma ajuda, entre muitas aspas, né, a propor, a impor o propósito da escola, que é uma escola que você não vai brincar, entre muitas aspas, você vai estudar. E aí, uma outra categoria, gestão escolar, vai pontuar, exaltar até, né, a organização escolar e também os grupos pedagógicos, né, a importância desses grupos. A coordenação pedagógica, o corpo docente, todos eles foram pontuados de alguma forma, e é importante que perceber, né, quanto que os próprios professores reiteram a importância desses grupos. E Bruna, aí a dois gente chega na minutinhos, sala de... tá? Tá Dois bom, minutinhos, obrigada. tá bom? A gente chega na sala de aula que tem 2
pontos, né, principais aqui, que foram as práticas pedagógicas e os recursos didáticos, né? E aí, em relação às práticas pedagógicas, a gente percebe tanto centradas no professor quanto centradas no aluno. Em relação aos recursos pedagógicos, foi visto que não existe nenhuma forma, nada a se reclamar, digamos assim, né, do ponto de vista dos professores, e chega no aluno com suas características e posturas. E o que é interessante a gente perceber é que essas práticas administrativo-pedagógicas vão olhar do aluno, ou seja, o próprio aluno tem as suas práticas, que está imerso numa sala de aula, que tem esse professor que faz as suas escolhas, as suas práticas, a sua organização, que está num contexto de gestão escolar. E essa gestão escolar, por outro lado, precisa de uma infraestrutura. É composta por grupos que vai estar no contexto da escola focal, que mais uma vez, né, está dentro do guarda-chuva da Secretaria de Educação, que ainda assim tá, emerge, né, tá dentro do ambiente de fatores contextuais, né? E aí a gente percebe que o diferencial para essa escola é que a cultura interna vai consolidar esse compartilhamento, armazenamento e uso do saber, né? Que a escola conseguiu, de alguma forma, gerenciar esse clima organizacional para a melhoria do ensino. E aí conseguiu transformar essa história dela em um conhecimento gerido, né? Só para finalizar, foi muito interessante perceber o amparo da gestão que emergiu organicamente dos dados. E aí a gente percebe que, os professores não falaram isso com essas palavras, mas foi visto que o docente ele faz a prática, mas a prática não depende apenas dele, né? Existe essa corresponsabilização. E a escola conseguiu esse gerenciamento a partir das experiências dos projetos, né? Só para finalizar, então é claro que o trabalho tem suas limitações, né? Foi conduzido em apenas uma instituição, apenas uma entrevistadora, e a partir disso, né, é importante que para novas pesquisas, usando o IDEB como que é o principal indicador, né, é possível que essa pesquisa seja replicada em outras escolas, né? E aí, algumas referências bibliográficas que eu utilizei para essa apresentação, eu não poderia deixar de agradecer, no final dessa apresentação, a FAPES, que é o Fundação Já para Pesquisa, que, inclusive, fomenta a minha pesquisa, a própria Secretaria de Educação, que permitiu que acontecesse, né, essa pesquisa na sua instituição, e também ao meu programa de doutorado, que auxiliou muito, né, tanto na organização e no desempenho de toda a construção do texto, do trabalho. Obrigada, desculpa ter passado o tempo. Obrigado, Bruna, pela apresentação. E a gente passa agora, então, para a palavra para o Cícero, para a gente, então, finalizar as apresentações e, a seguir, a gente começar a discutir um pouco os trabalhos e ver, né, ouvir vocês também. Bom dia, vocês me escutam, me veem? Sim, a gente escuta e vê metade do seu rosto, mas tá tudo certo. Por quê? Como é que tá? Eu não consigo me ver. Agora Aí sim, não agora. Ah, isso. foi. Foi, agora foi. Se tivesse um espelhinho aqui, mas não tem, então foi só um. E deixa eu descobrir como é que eu compartilho, que eu não sei. Perdão, que eu não tô te ouvindo também. Tem um quadradinho verde com uma Isso. setinha para cima, é onde você vai Ah, clicar, tá. tá? Deixa eu deixar pronto. Eu consigo selecionar. Ah, consigo. Tá aparecendo a minha página de PowerPoint? Sim. Tá. Eu tô com um documento aberto de PDF, ele aparece junto? Não, só a Ah, sua tá. apresentação mesmo. Só colocar Tá, em modo já. apresentação e seguir.
Tá jóia. É, só, gente, só um minutinho, calma aí, rapidinho. Só para confirmar mesmo se meu amigo não entra. É o Malcolm? Não, o Davi, ele seria meu apoio aqui, mas ele Uhum. tá me dando um ghost. Mas enfim, vamos seguir aqui. Faz parte. Bom dia, gente. Assim, de antemão, já peço até uma desculpa aqui, que é a primeira vez que eu apresento qualquer coisa para um público diferente do que eu conheço, então estou absolutamente nervoso aqui. Mas, enfim, né, vamos seguir. O artigo que eu trago aqui tem como título a mudança cultural motivada por transformação organizacional. Opa, não está em formato de apresentação, né? Ou tá? Não. Agora foi? Tá. A mudança cultural motivada por transformação. Não tá ainda? Ainda não está em modo de apresentação, não. Para mim tá como apresentação. Eu tô passando os slides assim, não aparece? Não, só Não, fica não o. aparece. Cícero, Só talvez você introdução. tenha que tirar do modo de apresentação e selecionar a outra tela. Talvez você esteja usando Tá, uma segunda tela. não, uma só, mas deixa eu ajustar aqui. Eu vou descompartilhar e compartilhar. Eu vou botar minha tela mesmo. E aí acho que vai. Agora foi, tá passando? Agora foi. Tá. Então, voltando, a minha pesquisa, ela tem como título a mudança cultural motivada por transformação organizacional, uma análise dos impactos da transformação digital na experiência do funcionário. Bem, essa nossa pesquisa, ela está numa interseção entre três conceitos bem atuais e amplos, que é a transformação organizacional, a transformação digital e a mudança cultural. Quando a gente pensa iniciando assim essa conversa, a gente tem que pensar na transformação organizacional, que é que é um aspecto assim que acontece que tem acontecido de forma contínua e constante nas organizações, e é um processo que gera mudanças não somente estruturais, mas mudanças comportamentais. E quando a gente pensa nessa transformação, ela tem como foco assim a gerador aspectos tanto internos, mas principalmente aspectos externos à organização. E quando a gente pensa nesses aspectos externos à organização, a gente tem principalmente a figura da transformação digital. E essa transformação digital Desculpa. Essa transformação digital, ela não é somente a adoção simples de ferramentas tecnológicas. Essa transformação digital, ela vai gerar mudanças, digamos assim, intensas dentro da organização. Ela muda a forma como se dá a relação de trabalho, ela redefine processos, ela gera mudanças no negócio da organização. Então, essa transformação, ela não é um aspecto tão simples assim como a simples adoção de uma ferramenta de trabalho. E hoje, essa transformação digital vai gerar na verdade, assim, a transformação digital, ela por si só não é o que vai gerar uma transformação organizacional de forma efetiva. Ela por si só não é capaz disso. Então, não é simplesmente incluir novas estruturas na organização e aguardar que tudo vai dar certo. Então, aí a gente pensa na figura da mudança cultural, que é o que vai dar o apoio a essa transformação de forma adequada dentro das organizações. É preciso que a gente altere a forma como se dá as crenças e os modelos mentais, né, dos funcionários.
E quando a gente pensa, né, nessa mudança cultural, a figura que está exatamente nesse centro de mudança cultural é o funcionário, que é o foco da nossa pesquisa, que é sobre essa ótica da mudança, da transformação pela ótica do funcionário. E a literatura, ela já reconhece que a transformação digital e a mudança cultural, elas estão conectadas. Só que a gente vê pouca, a gente vê ainda uma lacuna assim na pesquisa, né, que relacione esses aspectos dessa transformação olhando pela ótica do funcionário. A gente vê muito pensando na ponta, né, que é como aquela transformação gerou um produto final e o cliente se relaciona com ela. Mas a gente pouco vê sobre como que é a relação do funcionário sobre essa transformação. Então, aqui a gente tenta analisar essa transformação relacionando aspectos dos funcionários como o seu bem-estar, conectando com aspectos tanto emocionais quanto aspectos físicos e econômicos. Então, a gente tem aqui que o foco da pesquisa é exatamente nessa experiência do funcionário, e a gente vai analisar como que a digitalização, né, a transformação digital, vai impactar no, enfim, na dinâmica de trabalho organizacional. E isso leva a gente a pesquisa principal, ao foco, né, digamos assim, a nossa hipótese, que é avaliar como que essa mudança cultural motivado pela transformação digital, tem impactado a experiência do funcionário. E a gente parte do princípio de que essa digitalização é o que vai ser um dos principais motivadores dessa mudança. E a gente tem aqui duas teorias principais que elas servem como base para essa pesquisa, que é a teoria do sistema de eventos e a teoria dos contratos psicológicos. De forma resumida, assim, a teoria dos sistemas de eventos, ela diz que as organizações, né, elas são moldadas por eventos. Aí aqui a gente tem os eventos disruptivos, por eventos disruptivos, críticos. A gente foca principalmente nos eventos disruptivos, trazendo aqui como exemplo a pandemia e o surgimento das fintechs. Obviamente que não são esses eventos que dão início à transformação digital. Posteriormente, na pesquisa, a gente que foi guiada por entrevistas, já é mencionado que essa transformação digital vem muito antes de eventos como esses, por exemplo, o surgimento das fintechs e da pandemia, que a digitalização já era algo real, surgindo a passos lentos, como digitalizar arquivos, é, adoção de novos sistemas, mas a gente tem aqui a pandemia e o surgimento dessas fintechs, né, que se deu principalmente nesse período, como catalisadores dessa transformação digital dentro das instituições. E outro aspecto que auxilia a gente a sustentar essa pesquisa é a teoria dos contratos psicológicos, né? Que diz muito sobre esse acordo que há entre o funcionário e a instituição, relacionando a aspectos que não estão desenhados em contratos, né? Estão muito relacionados a expectativas, a questões mais intangíveis que não foram desenhadas ali em um acordo, como expectativas de crescimento, enfim, aspectos relacionados a isso. Enfim, para conduzir a nossa pesquisa, a gente utiliza uma abordagem qualitativa, que é a teoria fundamentada dos dados,
a gente aplica essa pesquisa em um setor que fosse capaz de trazer isso que a gente busca, né, que estava relacionado de forma intensa com a transformação digital e estivesse em contexto, né, de transformação. Por isso a gente tem como base da pesquisa aplicar no setor bancário. A coleta foi realizada com em a pesquisa realizada com 33 funcionários nesse mesmo setor. Aí aqui o modelo que a gente tem como consequência, essa foto tinha que ter vindo antes. A gente aqui tem como consequência enfim, dessa metodologia, uma forma diferente digamos assim, de um resultado. A gente não pega um modelo e aplica para verificar como que. Eu acho que a cadeira está baixando, então não sei se eu estou aparecendo certinho ainda. A gente tem como consequência, como resultado, na verdade, uma. Perdão, que essa parte eu confundo um pouco. Mas a gente parte de uma lógica diferente. A gente não pega um modelo pronto e tenta aplicar. A gente parte de uma lógica diferente. A gente tenta, a partir do que a gente tem, tirar um modelo. E aqui foi o que a gente tirou como um modelo teórico do nosso trabalho. A gente tem esse. Está aparecendo a imagem de um círculo mesmo, né? Eu estou passando duas imagens. Ah, tá. Aí a gente tem aqui como fator externo, principal, assim, os eventos disruptivos, que vão ser os impulsionadores dessa transformação digital. Aí aqui, quando a gente pensa nos eventos disruptivos, são, por exemplo, como foco aqui, aqueles dois que eu trouxe, por exemplo, a pandemia e o surgimento mais intenso dos bancos digitais, né, as fintechs. Aí eles vão fazer essa pressão na transformação digital, que por consequência vai fazer essa pressão na mudança cultural dentro da organização. E a gente tem ali como centro dessa mudança cultural a experiência do funcionário, que vai gerar, enfim, a as consequências dessa transformação. E a gente tem como resultado aqui seis aspectos principais é, relacionados à experiência do funcionário, que são os nossos resultados. Só um minutinho que eu vou abaixar. Aí. Aí a gente tem aqui os resultados principais, que são seis camadas assim que a gente divide essa ótica de percepção dos funcionários, né? E ela é muito marcada por paradoxos. De uma forma, parece que ajuda, às vezes parece que atrapalha. Enfim, aí a gente vai agora para essas seis sessões de resultado de percepção do funcionário. Primeiro, a gente tem aqui as projeções profissionais, que traz como resultado um sentimento de segurança e ansiedade, e o medo da substituição. Na pesquisa, a gente tem, por exemplo, funcionários dizendo sobre o medo de ser substituído pela. Ele usa uma palavra até antiga de ser substituído por um holograma, como se fosse um robô, assim, que iria substituir ele, né? A gente tem também funções tradicionais desaparecendo. Essa pesquisa ela foi realizada no setor bancário e ela se deu principalmente nas agências. Então, ali a gente tem funções como caixa. E quando a gente pensa nesse contexto da transformação digital e da pandemia, que houve um isolamento, a gente teve funções como a de caixa
às vezes, assim, sempre realmente deixando de existir. Então, a gente tem um desafio aí em ressignificar toda essa trajetória profissional de forma a tentar conciliar, né, ainda assim, com esses contratos psicológicos, né, tá ainda respondendo às expectativas do funcionário. Cícero, dois A gente, minutinhos, tá bom? tá bom, beleza, obrigado. A gente tem também aqui a organização do trabalho, que é da mesma forma que a tecnologia permitiu dar celeridade, né, às atividades, ela trouxe sobrecarga, porque da mesma forma que ela ajuda, subentende-se que a gente é capaz de mais. Então, começou a haver uma sobrecarga de tarefas e, ao mesmo tempo, redução de quadro de funcionários. A gente tem aqui uma outra área que está relacionada à estrutura de suporte, que foi que essa mudança digital aconteceu de forma abrupta. Como é mencionado pelos próprios entrevistados, eles usam a expressão foi jogada no peito e coube a eles lidarem da forma que eles conseguiram com essa transformação. E muitas vezes, desculpa que minha gata pulou bem na câmera, é, lidar com essa transformação. E muitas vezes a instituição não estava preparada para isso, para poder servir essa rede de apoio. Então, o resultado foi que os próprios funcionários precisaram se apoiar entre eles e servir como rede de apoio, né? Aí mostra uma lacuna deixada pela empresa em conseguir se adequar a esse contexto de transformação. A gente tem também aqui um paradoxo entre o ambiente físico e tecnológico, que foi mencionado sobre como a instituição esteve tão focada em fazer a transformação tecnológica, investimentos milionários, ao mesmo tempo em que as agências, a parte física, foi deixada de lado. Como, por exemplo, mencionado que na instituição, na agência, uma máquina de contar dinheiro estava quebrada. Então, assim, a gente tem um paradoxo aí muito grande uma, de uma máquina importante em um banco quebrado, ao mesmo tempo em que foca em tecnologia. E aqui a gente tem, por último, essa questão do ambiente de trabalho, né? Que foi, ao mesmo tempo que surgiu essas ferramentas de interação tecnológica, houve muito uma sobrecarga de reuniões, de conexão, mas ao mesmo tempo afastou muito a relação que se tinha na organização, como aquela troca no cafezinho e tudo mais. E as consequências foram a quebra, né, desse contrato psicológico, né, que é a teoria que fundamentava a, 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 a busca, né, por essa pesquisa. E o estresse e a sobrecarga ele levou a questões de exaustão emocional, problemas de saúde e redução. E redução no desempenho, perdão. E todos esses fatores têm consequências econômicas que de primeira assim pode não parecer que vai impactar talvez em resultado porque são questões mais pessoais, mas geram consequências de forma ampla para a organização, né? Não só economicamente falando, mas também individual para cada um. E aqui a gente tem umas contribuições teóricas que é esse novo modelo tendo como foco a visão do funcionário e algumas contribuições práticas, né, que a transformação digital não é só sobre a tecnologia, né, sobre saber fazer a gestão humana, um alerta para a necessidade de suporte real e a importância de saber gerenciar, né, a saúde mental e a carga de trabalho dos funcionários. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Cícero. Ali as palmas virtuais. É, olha só, vamos tentar discutir. A gente Então, tem você parar de ali. compartilhar agora. Como que Isso, eu para de faço? compartilhar.
A gente tem Eu não 30 sei minutos fazer isso. agora para a gente discutir um pouco os textos. E antes de eu falar alguma coisa, eu não vou dar. Por não ser uma sessão de Sapiens, onde a gente dá feedback detalhado sobre o artigo em termos de melhoria para as revistas, eu acredito que aqueles feedbacks que vocês tiveram dos avaliadores, eu até olhei, vocês todos marcaram como sendo relevantes ou muito relevantes aquilo que os avaliadores falaram. Então, eu não vou tecer nesse nível de detalhe. E eu queria conversar mesmo com vocês em relação a apenas algumas coisas que eu acho importantes falar sobre o artigo de vocês. Mas antes eu queria saber, vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer algum comentário em cima do que vocês leram, do trabalho uns dos outros? Essa é a hora que eu franqueei a palavra, tá, gente? Não é pergunta retórica, não. Se vocês quiserem falar, vocês podem falar mesmo. Por mim, não. Eu achei, só fazendo um ponto, né? Eu achei muito interessante Uhum, quando eu fui ver os trabalhos que estariam nessa apresentação junto com o meu, porque às vezes, né, eu olhar para a escola, então pensar a escola como uma instituição, então eu pensei, meu Deus, será que isso vai ficar muito perdido dentro dos outros artigos que vão apresentar, né? Mas aí quando eu olhei os textos, eu falei, não, tudo conversa, né, de alguma forma. Claro, uhum, estamos aí no guarda-chuva da aprendizagem organizacional, mas de fato falar a próprio fato do trabalho da Ana Rita ser a respeito de um hub de educação, né? A ideia é chegar no hub de educação, sabe? E eu falando de educação, que tá longe de uhum, ser hub, mas assim, uhum, tentando, né, galgar uns passinhos. E aí vem o Cícero olhar para uma instituição bancária que tem todo umas amarras. Cícero, me corrija se eu estiver errado, mas olhar para o banco e pensar, mudança de modelo do banco, para mim é surreal, assim, da mesma forma que olhar para a sala de aula, e muitas vezes eu, como professora, não consigo ver essas mudanças, sabe? Então, eu só queria pontuar aqui que foi muito interessante ver esses três artigos, né, conversando. aham. Eu acho que você está certíssima na sua avaliação. Porque, repara, desde da década de 80 nos países centrais e da década de 90 nos países periféricos, o mundo passou por uma grande transformação, até anterior à transformação digital, que foi a centralidade do conhecimento. Então, você pode perceber que o papo sobre universidade corporativa, educação corporativa, e o papo nas escolas, você não tem uma fronteira muito clara onde começa a empresa e onde termina a instituição de ensino. Então, as coisas estão muito ligadas, porque o conhecimento virou uma dimensão, né, tomou uma dimensão muito central na sociedade. Isso levou as escolas, a educação, o conhecimento, a gestão do conhecimento, a aprendizagem organizacional, se tornarem conceitos relevantes tanto para as instituições de ensino, que começaram a rediscutir a partir de metodologias ativas e outras coisas, como que os alunos podem assumir o protagonismo, e, ao mesmo tempo, as instituições, né, as empresas, as companhias, o mundo corporativo, vamos dizer assim, eles começaram também a discutir a importância do conhecimento. E aí as barreiras ficam muito tênues. Então, esses três artigos caírem aqui foram muito importantes, porque a gente consegue ver como é que o conhecimento atravessa essas três realidades distintas, né? Uma instituição de ensino, uma bancária, e uma empresa mesmo, né? Um grupo empresarial. Eu acho que você capturou bem essa ideia. Alguém mais, além da Bruna, gostaria de falar? Gostaria de fazer um comentário também. Nada. Primeiro, parabenizar a todos aí, a Ana, que a gente trabalhou junto, né, pela apresentação, mas pela pesquisa. O que a Bruna falou era o que eu também estava pensando, né, em comentar, e a Bruna falou com uma, 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 uma consistência super interessante. Agora, o que eu queria destacar, né, que quer dizer, dentro do nosso trabalho, educação corporativa, ele permeia, né, todos os temas, né? Então, aprendizagem organizacional, né, que a Bruna comentou, e a parte da cultura organizacional também, ou seja, e eu acho que esse tema, cultura organizacional, que o Cícero abordou mais diretamente, eu acho que é o mais desafiador, porque se a gente fala, né, é, 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 se a gente fala de mesmo educação corporativa, e como a Ana comentou, né, fazer com que aquilo, né, esse interesse, né, na aprendizagem contínua, tem que ter a cultura organizacional. E aí eu já queria lançar depois para o Cícero comentar, né,
Eu acho que esse é o ponto mais desafiador, né? Como, pelo que a gente sabe teoricamente, a cultura organizacional é estabelecida principalmente pela alta direção. Se não há engajamento da alta direção, né, na organização, na implantação desses projetos, muito provavelmente aquilo não se estabelece. Depois da discussão, então, eu gostaria de entender, né, no banco, se você também tem informações sobre como a alta direção do banco, né, agiu para implantar, para fazer com que essas inovações tecnológicas, né, fossem implantadas. E é um último comentário, né, eu sou já Silver, né, então da geração Silver aí, e eu tive a oportunidade de ver a implantação do computador nas organizações na década de 80. Quer dizer, eu não vi a implantação, mas eu acompanhei, né? E conversando uma vez com um gerente, né? Ele tinha recebido um computador, né? A gente falando de computador, né? Ele recebeu um computador e ele falava: ah, eu só deixou lá, eu deixei no cantinho, tá lá, atendi o que eles querem, que é ter o computador, mas eu mesmo uso o meu caderno lá, eu faço as minhas anotações, né? Só para você ver a evolução da problemática, né? Então a gente teve a resistência à implantação do computador, né? E agora a gente tem outras resistências às inovações tecnológicas, ao que principalmente IA hoje em dia, né? E obrigado. Só queria fazer um comentário. Eu tenho um carinho pelo Espírito Santo. Eu trabalhei na Chocolates Garoto na década de 90. Morei 5 anos, estava em Vila Velha, quando aquilo estava crescendo. Era ainda pequenininho. Nossa, eu fui recentemente lá, Vila Velha, uma coisa que está maior que Vitória, né? Então eu tenho um carinho por essa terra aí, pelos capixabas assim muito grande aí. Acho que a Bruna e o Rubens são daí, a Ana Rita mora também, não sei se o Cícero mora, mas eu tenho um carinho muito grande por vocês aí, capixabas aí. Um abraço, Então, pessoal. obrigado, Luiz. Somos dois, então, tá? Porque eu, embora seja mineiro, como a Bianca, eu sou de Itabira, eu moro aqui há muitos anos, então criei, né, todas as raízes aqui no Espírito Santo, em Vitória, especificamente, né? Cresci no bairro de Vila Velha, estudava numa escola que era atrás da Fábrica Garoto. A sirene da Garoto avisava o horário que a gente tinha que chegar na escola. O cheiro de chocolate era o tempo todo. Você imagina o quanto isso era tentador para uma criança ficar sentindo cheiro de chocolate o tempo inteiro. Chegou um momento que eu já não sentia mais, né? Porque o cheiro de chocolate já estava completamente impregnado em mim. Então, assim, a gente tem uma história aí. Eu só queria falar em relação ao seu comentário, a questão da cultura. Eu acho a grande sacada do trabalho apresentado pelo Cícero, que é uma tese do Malcolm, né? Que é um aluno da FUCAP, orientado pela professora Márcia D'Angelo, que é minha parceira já de muito tempo, e eu tive a oportunidade de participar da banca deles. E que é muito legal ver o trabalho sendo apresentado assim e ver o avanço que teve em relação ao que foi apresentado e lá, né, na tese e o avanço teórico em termos de abstração que eles conseguiram avançar a partir dos comentários né, dos membros da banca, assim, ver isso aqui agora é muito legal. E eu acho que, respondendo a sua pergunta em relação à cultura, eu acho que a grande sacada deles foi utilizar como central na lente teórica, né, para fazer a grounded theory, né, que eles construíram uma teoria a partir dos dados, foi a experiência do funcionário. Como que a centralidade da experiência do funcionário traz todos esses fatores que a gente gostaria de saber sobre a cultura, porque assim, quando a gente pensa em cultura, em geral, até os primeiros modelos de cultura, eles eram muito, tinham como centralidade a ideia do top-down, né, do board, e como as coisas iam fazendo aquele efeito cascata e tal. E aí fica aquela questão, tá, mas como é que isso chega no funcionário? Como é que efetivamente o empregado lida com essas questões? E eles, ao utilizar isso como uma unidade central no trabalho deles, respondem essas questões. Então, assim, é muito legal né, ler o artigo está muito bem escrito, muito consistente, mas se apropriar também da tese do Mal, que é uma tese muito bonita, uma tese muito, muito bem feita. Né, a Márcia acertou em cheio ao orientá-lo nesse trabalho, então ficou um trabalho muito bacana mesmo. Eu acho que vale a pena mesmo. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Não, o que eu ia falar do que começou a falar sobre a questão de como isso, né, permeia aí todas seja a Uhum. escola, as instituições, né, de como a gente vê assim que até empresas hoje que começam a abrir um espaço de formação, né? Então, quando a gente foi pesquisar, né, a gente olhou a Unimed hoje tem toda uma plataforma para fora, ela já vende esse Uhum. conhecimento, né? Então, como Uhum. isso realmente foi se misturando, né? Sim. Foi
educação foi saindo um pouco dessa instituição escolar para a empresa, né? Então, mudou muito esse cenário, né, de uns tempos para cá. O que gera, inclusive, Ana, uma certa preocupação no mundo educacional, porque como eu fui durante muito tempo, eu fui do Grupo Vale e trabalhava na área de treinamento, que vocês falam, no trabalho de vocês, e que depois transformou em educação corporativa. Então, eu trabalhei muitos anos com isso. E quando as empresas começam a vender conhecimento, né, se é que a gente pode dizer assim, né, o conhecimento como uma commodity, o que que acontece? As instituições de ensino, principalmente as faculdades, as universidades, começaram a se preocupar, né? Um movimento preocupante no sentido, poxa, a gente perdeu na sociedade esse papel central do conhecimento, porque as próprias organizações que não são de ensino estão vendendo conhecimento. Então, hoje eu percebo que essa discussão acabou caminhando, esse medo acabou caminhando para uma parceria de instituições de ensino e empresas. Hoje essas parcerias são mais fortes, mais bem estruturadas do que eram. Isso é uma coisa que eu achei interessante. E você sabe o que eu achei legal dos três trabalhos? Primeiro, uma coisa que eu queria falar. Um evento como esse, ainda que a gente não esteja todos em São Paulo participando do evento de forma presencial, esse ano eu não pude ir, né? Infelizmente, todos os anos eu participo lá, mas a gente tem uma coisa muito bacana aqui, que é reunir três instituições de ensino, embora duas delas sejam separadas por uma avenida, né, que é a Universidade Federal do Espírito Santo e a FUCAP Business School, é só uma avenida que separa essas duas instituições. Salvo por algumas parcerias que são estabelecidas. Então, por exemplo, eu tenho parceria com a professora Márcia, com o professor Bruno Félix, que agora está na FUCAP Rio, né? Então, alguns professores que conversam, O Félix, as perdão, tá par- na Tom Cabral. ele foi para Dom Cabral agora? Isso. Ah, que legal. Que legal. Então, o Bruno foi muito tempo da FUCAP, né? Da FUCAP Vitória, inclusive. Uhum, foi. E aí, rapaz, o que que acontece? é, Ver Senac, Universidade Federal do Espírito Santo e FUCAP juntas numa sala virtual, né, ainda que virtual, isso para mim é muito gratificante, porque a gente acaba fazendo uma troca de conhecimentos que é o que está sendo discutido aqui, né, a questão do conhecimento. Então, assim, e as três instituições têm muito a ver com a minha história, assim. O Senac, embora eu nunca tenha trabalhado ou estudado no Senac, quando eu fazia mestrado, foi o livro do Zahrifian, cuja tradução foi da editora Senac, que me fez interessar pelo tema competências, que foi o meu primeiro tema de pesquisa, né, na academia. Eu saí do mundo do trabalho para a academia, então foi a primeira coisa que me interessou, porque eu era uma pessoa de desenvolvimento, né, que trabalhava em organização, com treinamento, com desenvolvimento, com educação corporativa, e a competência foi o primeiro tema. E foi o livro lá da editora Senac que me fez me apaixonar, né, pela questão das competências. E a Universidade Federal, né, o trabalho da Bruna, você teve a orientação da professora Priscila, não foi, Bruna? Isso, da Priscila. Priscila é uma companheiraça, amigona mesmo. Então, a gente faz muita banca juntos, tanto de orientandos meus quanto orientandos dela. E o trabalho de vocês, né, que é o trabalho do Malcolm, como eu já disse, eu participei. Então, assim, o que que eu queria falar dos três trabalhos que eu acho que são trabalhos interessantes e que podem pensar em publicação? Eu acho que vale a pena vocês voltarem, né, naquilo que foi comentado pelos avaliadores. Eu li as avaliações, tem coisas muito interessantes. Para o trabalho de vocês, para a melhoria do trabalho de vocês, se vocês forem, né, publicar em revistas, eu acho que tem trabalho aí que vale publicação em journals de impacto mesmo. Então, trabalhos muito bem feitos, que são resultados, né, de tese. Então, assim, esses trabalhos acabam tendo uma consistência teórica que vale a pena, e as contribuições teóricas eu acho que vale a pena, né, serem publicados, porque o ruim dos trabalhos acadêmicos, tanto dissertação como tese, é o público leitor, né, que é muito pequeno. Você escreve, se você pedir para qualquer escritor, você fala assim, ó, você vai escrever um livro para três pessoas lerem ou para cinco, né? No caso do doutorado, ninguém vai querer escrever, né? Então, assim, é muito importante a publicação de artigos, porque o seu trabalho ganha o mundo, né? Principalmente se você publicar em outros idiomas, como o inglês. Então, assim, no primeiro artigo, né, que é da universidade corporativa e tal, eu acho que vale a pena vocês pensarem num conceito
que como vocês utilizam, né, a lifelong learning, vocês tratam, eu acho que esse conceito tem que ser mais explorado, é, principalmente por causa da questão da formação continuada, e o quanto isso é importante tanto para as organizações quanto para a pessoa física, né? Cada pessoa cuidando, vocês tratam muito disso, né, desse protagonismo do empregado e tal. E também eu acho que é uma coisa importante, o trabalho de vocês eu acho que carece de mais críticas, no sentido de uma visão mais crítica do que cada uma dessas, cada um dos achados pode representar. Por exemplo, o protagonismo pode gerar uma individualização excessiva, onde caberá ao empregado a gestão do seu próprio conhecimento, no sentido de que, inclusive, gestão de quando, né, ele vai fazer esse conhecimento, porque a coisa está migrando para o físico, para o virtual. E a gente tem visto em trabalhos que tratam desse tema a intensificação do trabalho. Então, assim, a pessoa fazer fora do horário de trabalho e a pessoa acabar intensificando muito isso. Então, acho que vale a pena vocês pensarem nessa questão aí, tratar, né, de maneira mais crítica. É, e quando eu falei do lifelong learning, eu acho interessante vocês pensarem como, como o modo de qualificar na sociedade muda, né? Porque antes a gente ia fazer curso em algum lugar, recebia um certificado, e esse certificado assegurava, de certa forma, para a sociedade que a gente tinha um certo conhecimento, que a gente detinha um conhecimento ou alguma competência. E a ideia do lifelong learning, ele muda completamente isso, porque a sensação que dá, e vocês devem ter essa sensação, é de que a gente não está pronto. A gente não consegue ter um ponto final. É sempre um processo contínuo de aprendizagem, porque as demandas, né, sociais, e principalmente por causa da questão digital, lança a gente para a gente determinadas demandas que a gente se percebe incompetente, incapaz, e a gente tem que correr atrás desse conhecimento. Eu acho que vocês precisam problematizar isso mais. Eu acho que o trabalho tem muito a ganhar com essa problematização. No segundo artigo, né, a questão das práticas administrativo-pedagógicas, Bruno, que, como eu disse no início, me interessa muito, porque eu tenho estudado muito a gestão escolar nos últimos 2, 3 anos e orientado alguns trabalhos nessa direção. Eu acho que, pô, vocês tocam num ponto muito legal, que é um paradoxo, né? Aumentar os investimentos na educação, mas os resultados não se modificaram. Eles estão estabilizados, né, há muitos anos já. Então, assim, independente do governo que passa, então, porque como o Brasil está muito polarizado, a gente tem a tendência de, às vezes, demonizar um lado não é, e glamorizar o outro. A gente percebe que isso é democrático, sabe? Assim, a má gestão dos recursos da educação, você falou em alocação, né? É, a má gestão disso, alguma coisa acontece nesse meio que faz com que os resultados efetivamente não mudem. Ainda que eu acho que vocês podem problematizar a questão dos resultados, que vocês tratam a escola como um ambiente complexo. Você até falou na sua apresentação e no artigo também está lá. Então, assim, como que essa complexidade corre o risco de ser simplificada nos resultados de DEB, por exemplo? Então, eu até quer ver, ó, eu lendo o trabalho de vocês, eu me lembrei de um autor, deixa eu achar aqui o trabalho, e eu vou colocar no chat, que eu acho que vale a pena para discutir essa questão que esse autor faz com que, não sei se vocês já estudaram ele, ele chama Gurur, em 2019, ele, na Science e Technology, ele lançou um artigo, deixa eu ver se eu achei esse, só rapidinho aqui, que eu acho que eu consigo colocar aqui. Eu vou colocar esse trabalho no chat, porque eu acho que vale a pena, Bruna, pensar um pouco sobre isso, porque a gente acaba tendo a tendência e o risco, né, de simplificar a discussão do que é efetivamente resultado, né? Quando a gente está falando de resultado, a gente está falando de quê, efetivamente, né? Eu coloquei aí, ó, até as referências, a referência completa com o DOI, que aí você pode chegar, né, no artigo, que eu acho que vale a pena trabalhar isso. E outra, Bruno, eu acho interessante que na hora da discussão dos resultados, assim como vocês trazem duas lentes teóricas para o trabalho de vocês, que é a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento,
essas questões elas precisam estar mais bem articuladas, tanto no referencial teórico, como que isso fala com a realidade da escola, porque as duas teorias eles são do mundo corporativo, né? Elas foram desenvolvidas para o mundo corporativo. E eu acho que vocês têm que pensar como isso transforma ou pode ser utilizado para a realidade da escola. E assim, um conselho que eu dou é utilizar com a questão, talvez a teoria de conhecimento, né, lá do Nonaka e Takeuchi, que é a transferência de conhecimento, via socialização, sabe, via combinação, via externalização, internalização, talvez isso possa ajudar vocês a traduzir, talvez, esse conhecimento para a realidade da escola, que eu acho que é a principal questão. E eu tanto notei que isso é difícil, porque na discussão dos resultados isso se perde, ou seja, aquelas lentes teóricas, elas acabam não chegando com força no trabalho que, bom, se são lentes teóricas, supostamente vocês escolheram enxergar a realidade a partir delas. Então, só que isso na hora da discussão dos resultados, isso some. E eu acho que talvez pela falta da tradução. Tem a sociologia da tradução, né, vai tratar disso, de como determinados conhecimentos eles precisam ser traduzidos em determinadas realidades. E eu acho que o maior problema do trabalho, talvez o ponto que eu acharia importante, porque eu não vi discutido lá, né, os avaliadores não falaram disso, mas eu acho que vocês pensarem na tradução dessas teorias para a realidade escolar, né? Como que eu posso usar uma teoria de mundo corporativo na realidade escolar? Eu acho que isso ajudaria pra caramba o trabalho de vocês a dar um gás, assim, um up, né? É, e uma coisa que você falou na apresentação, né, que está lá no trabalho, que é a escola não é lugar de brincar, né? É lugar de estudar, quando você estava falando da cultura da escola. E eu acho interessante que isso vai na contramão daquilo que está sendo discutido lá na Escandinávia, em relação da educação, né? Eles estão trazendo a ludicidade, a brincadeira, como uma questão central para a aprendizagem dos alunos. Eu acho que vale a pena discutir esses dados à luz desses achados dos pesquisadores de lá e das experiências, né, na Escandinávia que tem sido feito lá. E no terceiro trabalho, assim, o trabalho está muito bem escrito, está muito legal. O fato de ter usado Grounded, o modelo teórico tá muito redondinho. Eu percebi que aquilo que a banca falou foi absorvido para ser, né, para chegar agora nesse artigo. Eu acho assim, falta pouco para que esse artigo possa ganhar uma revista, sabe assim, possa ser publicado mesmo. Eu acho que talvez principalmente, deixa eu até olhar aqui um dos comentários que eu fiz no trabalho. Se desculpa, tá, gente, que eu tenho que ficar entre o trabalho e outro, aí eu acabo ficando meio louco, assim, né? O pensamento da gente vai ficando meio doido aqui. Deixa eu ver só aqui o que que eu. Deixa eu chegar lá na parte dos resultados, que eu até fiz algum comentário, que eu acho que para melhorar um pouco isso, ah, eu acho assim, pensando um pouco antes na metodologia, eu acho que vale para o seu trabalho também, tá, Bruno? Que é, para as revistas, eles vão requerer de vocês, os revisores, né, se passar pela desk review e for para os pares, como que você chegou dos dados, né, aquela codificação inicial, a codificação axial e a codificação. Então, assim, mostrar isso numa figura, até chegar nas codificações finais, né, que são os temas ou categorias. Esse percurso, os revisores sempre pedem que a gente mostre isso, porque aqui no Brasil, o que a gente faz? A gente fala assim, ó, teve tantos códigos e a gente chegou em tais categorias. Pô, os caras vão perguntar como? Como que se deu essa mágica? Né? Como se deu essa transformação para chegar lá? Então, assim, eu acho que vale a pena mostrar com uma figura, olha, aqui estão as categorias, a codificação inicial, como que essa codificação foi ganhando por proximidade, por afinidade, né, a tais categorias e até a gente chegar nas categorias finais. Na Ground é muito fácil, isso está lá no trabalho, né, na tese, eu acho que fica fácil chegar nesse ponto. Aí eu acho que vai enriquecer para caramba o trabalho de vocês. É, e deixa eu ver aqui, só uma coisa que eu queria falar, para a gente finalizar aqui. Ah, tá. Em relação àquela figura que vocês apresentam, né, que é a figura 2, o modelo teórico fundamentado, o que que eu acho interessante?
como vocês trabalham aqui um conceito de cultura que não é propriamente o conceito de cultura que vocês trabalham mais no referencial teórico. No referencial teórico, a abordagem de cultura, ela é mais uma abordagem cognitiva, aquilo que alguns autores chamam da perspectiva ideacional, né? A questão do mundo das ideias, a cultura no mundo das ideias, no mundo das cognições compartilhadas, modelos mentais e tal. Só que aqui vocês trazem, por exemplo, organização do trabalho e estrutura de suporte. Isso tem muita relação com aquilo que é a perspectiva materialista. Então, eu acho que vocês têm que explorar mais, lá no referencial teórico, a questão, da cultura, essa cultura que não é propriamente apenas, do mundo das ideias, mas aquilo que está na estrutura da organização, aquilo que está realmente vívido, né, nos artefatos culturais. Eu acho que isso precisa ser mais bem explorado, em termos de artigo final. E em termos de resultados, deixa eu ver aqui. Pô, eu amei, cara, a figura 3 assim, isso não tinha na tese. Foi um trabalho depois, assim, então eu achei que ficou muito, muito legal. É, e nas considerações finais, aqui que eu acho que onde o trabalho precisa receber um cuidado maior pensando em publicação, né? As considerações finais estão muito curtas, eu até entendo que é para caber aqui, né, o tamanho, né, do artigo que se requer no SEMEAD, mas eu acho que aqui nas considerações finais, na agenda de pesquisa, sabe, na retomada daquilo que foi discutido teoricamente, mostrando o quanto a contribuição teórica do trabalho é forte, é, principalmente por ter utilizado a experiência do funcionário. Eu acho que vocês têm aí, putz, uma coisa muito legal para publicação, tá bom? Então, assim, essa é a visão geral que eu tive do trabalho, né, dos três trabalhos. Eu acho que os três, em diferentes dimensões ou degraus, assim, até porque trabalhos de doutorado tendem a ter, né, uma profundidade maior teórica, mas eu acho que os três trabalhos podem ser pensados em termos de publicação. Eu acho que vale a pena vocês trabalharem nesses artigos. Eu parabenizo tanto vocês quanto o orientador de vocês, assim, né? Um dos orientadores, que é o Luiz, né, está aqui. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho final e agradeço, assim, a Bianca, né, e ao Fernando por estarem aí, né, nos dando assessoria na sala. É, Queria lembrar para vocês, a Bianca já colocou aí, para vocês não esquecerem de avaliar a sessão, porque isso é muito importante para o evento, né? Isso. E aqui eu encerro minha fala e a gente tem aí 2 minutos para finalizar. Se a Bianca, o Fernando ou algum de vocês quiserem concluir, a gente pode dar por encerrado. Só queria agradecer a todos aí mesmo, ao Rubens pela moderação, né? A Márcia fez bastante propaganda sua para pegar uma eletiva lá na UFES, mas infelizmente não estava dando conta nem das minhas, então quem dirá colocar Eu mais sei uma como é. Eu no sei como é. pacote. Mas Mas a Márcia é amiga, Márcia então desconfie de tudo que ela fala. Ela é amiga, sabe? Não acredita muito, não. um colega até tentou, que é o que ia me dar suporte hoje, tentou Davi, né? dar início aí na sua disciplina, mas Uhum. o bicho estava pegando, então a gente nem teve como. Não, eu sei como é. Eu Lá eu dou. recomendo ter aula com o Rubens também. É muito bom ter aula com o Rubens. Ah lá, outra também, ó, é da UFES, então é suspeita também para falar. É da UFES, eu dou teoria das organizações, tá, no programa, né? E aprendizagem organizacional, é uma disciplina que eu trabalho lá, então as diversas perspectivas, né, de aprendizagem e de competência, a gente trabalha nessa disciplina. Cícero, você estava tão nervoso, né? Mas olha, deixa eu te falar, por mais que a gente apresente no dia da apresentação, acho Dá que a branco, gente né? sempre fica nervoso. É a primeira vez, mas você sempre vai ficar nervoso. Pode ficar tranquilo, que é Né? extremamente normal. Na Queria Para verdade, fazer então eu parabenizar fiquei todos menos moderação, vocês. tranquilo, já que eu vou para ficar fazer nervoso em moderação, todos. gente, eu fico nervoso. A gente fica nervoso sempre. Se É, você não ficar nervoso, é porque você está morto. É simples assim. verdade. Mas, de qualquer forma, parabéns para todo mundo que apresentou os trabalhos, para você também, Rubens, que moderou a sessão. Enfim, acho que foi uma sessão bem assim, que contribuiu para os trabalhos, né? E, enfim, foi muito legal poder participar aqui e ajudar de alguma forma, tá certo? Obrigada, pessoal. Obrigado. Eu também tenho que agradecer a oportunidade para mim estar aqui presente, assistindo
a exposição dos trabalhos feita por vocês e também a mediação, né, do professor Rupes foi uma aula, foi um aprendizado. Eu, além de doutorando na FEI em São Paulo, eu sou coordenador de cursos de administração em ciências contábeis, né? E já estou há algum tempo dentro dessa vivência dentro da universidade. E nós notamos que sim, né, essa relação universidade-empresa, como o professor Rubens bem destacou, ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? E nota-se que esse conhecimento gerado dentro da empresa, ele cada vez mais pode beber das universidades e particularmente das escolas de negócio. O que eu percebo na minha prática profissional, coordenando cursos de graduação aqui no interior do estado de São Paulo, né, eu coordeno cursos na Fundação Hermínio Ometo, é que, dado até a necessidade legal de uma maior atenção com relação à extensão, as universidades e centros universitários hoje estão mais abertos do que há uma década atrás a essa relação com o mundo corporativo. E isso eu acredito que deve ser bem explorado pelas universidades corporativas e também pelos professores universitários, particularmente da área de negócios, que com isso poderão trazer mais vivência prática e aplicada para os nossos alunos. Então, cada um de vocês traz um prisma, um olhar, um desafio, mas com certeza é um aprendizado que eu vou levar para a minha prática. Muito obrigado. Então, agradeço a todos. E a gente então encerra agora a nossa sessão. Se vocês quiserem tirar uma foto, né, para publicar nas redes sociais de vocês, eu acho que agora é a hora, né? Ah, eu fui colocando algumas aqui no chat, tá, pessoal? Não sai antes de. Alguém poderia É, botar uma completa para mim, porque eu não Ó, consigo me ver, então nem. tô colocando um aqui agora. Tá isso, vai joia, obrigado, printando aí Ó, que tá Wagner. todo mundo como foi aparecendo. previsto, todo mundo sorrindo, tá? Um, dois, três e. Tá. Já compartilha aí para todo mundo. Então, agradeço vocês, então, gente. Obrigado a Compartilhou. todo mundo e um bom dia e um bom restante de SEMEAD para todo mundo. Igualmente, gente. Boa semana Tchau, aí. tchau. Obrigado. Tchau.